Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Gostaria de meditar com os irmãos no livro de João, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, que diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são. Amém? Gostaria de meditar um pouco nessa palavra com os irmãos. É muito interessante a maneira como estava aquele homem. A palavra de Deus diz que ele estava há 38 anos naquela situação de incapacidade. Muitas das vezes na vida da gente tem tantas coisas que nos deixam incapacitado, né? Às vezes passamos por situações que a gente olha assim e diz, meu Deus, eu não vejo saída, não vejo solução. Diante dessa situação, estou incapacitada. Mas Deus é fiel. Este milagre mostra que um homem paralítico por 38 anos, ele foi até o tanque, onde ali o anjo descia de tempos em tempos, né? Para agitar as águas. E quem descia primeiro era curado. No caso deste homem, ele não tinha condições de descer daquela cama rápido e entrar dentro daquele tanque quando as águas eram agitadas. E os que ali estavam juntamente com ele, cada um tinha a sua dificuldade, né? Tinha, logicamente, quando as águas eram agitadas, os outros que estavam ali não estavam importando com o problema do outro. Ah, não, eu vou esquecer de mim, vou pegar aquele lá e vou colocar ele na água. Não, cada um estava ali buscando para si, creio eu, né? Que não tinha ninguém ali que pudesse colocar ele dentro daquela água, devido à situação que os outros também estavam, aguardando o movimento da água. E quando a água era agitada, eles não queriam perder tempo, né? Rapidamente entravam na água. E aquele que não tinha condições de ser rápido devido à sua deficiência, ficava para trás. Era o caso desse paralítico, né? Mas Jesus, ele é maravilhoso. E Jesus ali passando, viu aquele homem e perguntou para ele se ele queria ser curado. Interessante que se ele estava ali persistindo é porque ele queria uma cura, e Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele queria ser curado. Jesus era Deus. Ele estava ali 100% homem, 100% Deus. E ele sabia que aquele homem queria ser curado. No entanto, Jesus queria ouvir da boca dele que ele queria ser curado. E aí Jesus faz a pergunta para ele, né? Se ele queria ficar curado. E ali no mesmo instante ele respondeu que queria ser curado. E Jesus fala para ele: toma a tua cama e levanta e vai. Jesus mandou que ele andasse, levantasse e andasse. Não era para ele simplesmente levantar e ficar esperando alguém
ou talvez alguém levantar, ou talvez alguém tirar ele do lugar, não. Jesus falou, levanta e anda. Jesus falou, toma a tua cama e anda. É interessante isso porque quando nós nos levantamos, quando estamos deitados, e o Senhor fala conosco para nos levantar, é para levantar e andar. Não é para ficar prostrado, parado, não. Jesus, quando ele vem e dá a cura, dá a bênção, é para que você tome posse e você ande e você caminhe. E aquele homem agora pega a sua cama e vai. Jesus, quando ele lançou para ele aquela pergunta, eu creio que foi porque Jesus queria ouvir a declaração de fé dele. A partir do momento que ele falou com ele, toma a tua cama, levanta-te, toma a tua cama e anda, aqui no versículo 8. A Bíblia diz que logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Quando Jesus perguntou para ele, queres ficar são? Aqui no versículo 6, ele respondeu, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava declarando ali que ele queria a cura. Era como se ele estivesse dizendo, eu quero ser curado. E aí Jesus então fala para ele, levanta, toma tua cama e anda. E ele se levantou, pegou a cama dele e partiu. E a Bíblia diz que ele foi uma pessoa, pela história que nós lemos aqui, foi uma pessoa que persistiu, ele não desistiu da sua bênção, da sua cura, do seu milagre. Ele buscava um milagre para a vida dele. E ele insistiu nisso. E ele recebeu a bênção porque ele foi persistente. Muitas das vezes nós queremos receber algo, mas nós não persistimos, não insistimos, não buscamos e continuamos a buscar. Enquanto não receber, temos que buscar. E aí aquele homem foi curado. E a Bíblia diz que o Senhor encontra com ele ali no templo, né? Encontra com aquele homem no templo. E Jesus fala para ele assim: olha, Jesus disse para ele assim, que era para ele ir tomar cuidado para que ele não viesse a sofrer pior depois, né? Que era para ele, Jesus fala para ele aqui, ó, no versículo de número 14. Disse, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara. Veja bem, ele estava agora curado, ele estava são e ele precisava caminhar e testemunhar o que Jesus tinha feito na vida dele. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. A palavra do Senhor fala para nós que o nosso descanso não é aqui, é para levantar, é para marchar, porque não é aqui o nosso descanso. Marchar é não estacionar na vida espiritual. Marchar é servir o Senhor com alegria, servir o Senhor com ânimo, com prazer, dizendo todos os dias para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, faz a obra em mim, opera a tua obra em mim, faça o teu milagre em mim, que através da minha vida eu possa testificar para outras pessoas da grandeza do Senhor, assim como esse homem fez, que foi curado e já saiu falando quem o curara. Jesus o havia curado. E eu creio que dessa maneira foi se espalhando, se espalhando os milagres que Jesus fazia, as curas que Jesus fazia, porque tinha sempre alguém para testemunhar, tinha sempre alguém, mesmo os que não estavam ali no momento da cura, mas ele saía, aquele que era curado saía testificando e as pessoas vinham até Jesus. Era muito grande, pelos relatos bíblicos a gente vê que era muito grande a multidão que vinha querendo ser curado, que estava em situação difícil. Não é diferente dos nossos dias hoje. Nós vivemos dias difíceis, muito difíceis, mas o Senhor que prometeu estar conosco até a consumação do século, Ele fala para nós dessa maneira, é para marchar,
é para andar, porque o nosso descanso não é aqui, o vosso descanso não é aqui. A igreja do Senhor está passando apenas por um tempo aqui, a nossa pátria não é aqui. Então precisamos caminhar na fé, na oração, aplicando o nosso coração na palavra do Senhor todos os dias, crendo que o Senhor realiza milagres. Quantos milagres a gente tem ouvido que o Senhor tem feito, né, na vida do seu povo, na vida dos seus servos e até na vida de pessoas que não é cristão. Quantas pessoas que muitas das vezes recebem a bênção através de você, meu irmão, através de você, minha irmã. Então não fique prostrado. Se você tem oportunidade de orar por alguém, ore por alguém. Se você tem oportunidade de visitar alguém que está em dificuldade, tome todos os cuidados que precisa ser tomado e vá. Se você tem oportunidade hoje, se você está de pé hoje, se você está andando hoje, se hoje você está respirando, louve o nome do Senhor e agradeça a Ele. E vamos agradecer, ser mais grato ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por todas as maravilhas que Ele fez no passado e que Ele faz hoje nos nossos dias. E assim eu deixo essa palavra para a meditação do seu coração. Não existe nada difícil para Deus. Para o Senhor não existe nada impossível. A situação daquele homem era impossível. Ele não tinha condições de descer daquela cama e correr para dentro daquela água. Não tinha condições para isso. Mas o Senhor Jesus chegou e operou o milagre. E da mesma maneira, Ele faz na minha e na sua vida. Amém? Eu agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço.